A Torriato já está produzindo ciência, já está medindo concentrações de dióxido de carbono em alta precisão, medindo balanço de radiação, fluxo de aerossóis, fluxos de ozônio e uma série de medidas que são fundamentais para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso do impacto das mudanças globais na Amazônia e do impacto da Amazônia no clima global do planeta. Então, as duas direções são fundamentais e a Torriato é o melhor instrumento para que a gente possa fazer isso. Só existem 3 torres no mundo com características similares à Torriato. Uma delas é uma torre chamada Zotto, que fica na Sibéria, né? É uma torre de 250 metros de altura, e uma torre que fica em Wisconsin, nos Grandes Lagos americanos, que mede também balanço de carbono, propriedades atmosféricas, etc. e tal. A Torriato é a única dessas torres localizada em regiões tropicais, que são as regiões que estão sofrendo alterações climáticas mais rapidamente que os demais ecossistemas. O projeto ATO é um projeto bilateral entre a Alemanha e o Brasil, e as instituições que estão dentro do projeto é basicamente o INPA aqui no Brasil, os institutos, 2 institutos da Sociedade Max Planck na Alemanha e também os institutos no país geral, aqui como a USP, a Universidade de Santa Maria e vários outros institutos na Alemanha também. Em total, são mais ou menos 100 pesquisadores ativamente envolvidos no projeto. A gente quer entender um pouquinho melhor esse sistema da floresta primária, da floresta original, sem um efeito humano. E a gente só consegue entender as coisas melhor quando a gente está colaborando. Por exemplo, tem processos da atmosfera relacionados à geração de uns químicos na atmosfera. Esses químicos vão ser transportados pelas longas distâncias, eles vão interferir com a floresta e para isso precisamos olhar de pontos bem diferentes, da meteorologia, da micrometeorologia numa escala bem local, da biologia, às vezes da hidrologia e assim todos os grupos interagem bem forte num conjunto e assim podemos gerar resultados bons, resultados novos e criar conhecimentos que nunca tínhamos. A Torriato foi construída num local onde ele recebe mínima contribuição de poluição urbana de qualquer área urbana. Então, a poluição de Manaus muito esporadicamente atinge a região Ato, mas assim, 1 ou 2 dias por ano. Então, 99% a Torriato recebe uma das massas de ar mais limpas que temos no planeta, né? Porque uma massa de ar para chegar na Torriato, ela tem que ser transportada por 2.000 quilômetros desde o Atlântico tropical ao longo de uma região onde não há nenhuma grande área urbana. Então isso é essencial e faz a Torriato, o que faz a Torriato ser muito especial do ponto de vista de monitoramento de poluentes atmosféricos, gases de efeito estufa, partículas de aerossóis, nuvens, radiação e assim por diante. E por isso que a torre foi construída naquela localidade. Estamos no alto da torre, 325 metros, e eu vou fazer manutenção no equipamento Vigas. Ele conta partículas de aerossóis, os tamanhos. Toda semana tem que estar no alto da torre para ver a instrumentação e ver se não tem nenhum instrumento danificado. Temos 3 torres agora. No redor de cada torre tem uns containers, em quais tem vários tipos de instrumentos diferentes. E esses instrumentos estão gerando dados continuamente. E uma vez por dia, esses dados estão transferidos pelo servidor que a gente tem nesse container aqui, pela Alemanha e para o INPA no Brasil. E assim,
criamos um grande banco de dados e assim todo pesquisador tem acesso para esse banco de dados e pode interferir e interagir diretamente. Esse experimento consiste na coleta de água do solo para analisar o carbono orgânico dissolvido. Ele foi instalado placas, que são filtros, né, com microporos, dentro do solo a 5 centímetros, 10, 20 e 30. Então, quando a água entra no solo, parte dela ela é escoada e parte dela é infiltrada. Então, essa parte que é infiltrada, ela vai carregar esse carbono, né? Ela vai ser filtrada pelas placas, então tudo que é partícula e matéria orgânica não vai passar. Então o que vai passar é o carbono orgânico dissolvido, né? Que é essa interação do carbono que está presente no solo com a água da precipitação da chuva. Todas essas medidas e essas pesquisas aqui no redor dessa torre estão baseadas na ideia de entender melhor esse sistema de floresta primária, sem um efeito humano direto, com a atmosfera. E como a atmosfera faz uma comunicação com essa floresta. Esse instrumento tem que funcionar a médio e longo prazo. Não adianta você vir até a Torre Ato aí na Amazônia e medir por um mês uma determinada propriedade, porque essas medidas têm que durar por 5, 10, 20 ou 30 anos, para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo com o ecossistema amazônico. Ele está perdendo carbono para a atmosfera, ele está absorvendo carbono, a chuva está diminuindo, a chuva está aumentando, qual é esse potencial impacto na biomassa? São questões absolutamente chaves, tanto para responder questões associadas ao Acordo de Paris, do qual o Brasil é um signatário, quanto questões para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso e o mais cedo possível do estado atual do funcionamento do ecossistema amazônico. E a Torre Ato é o instrumento perfeito para que isso seja feito.